Abra sua Bíblia, o Salmo 75. Todos os dias eu envio uma mensagem e eu estou fazendo esse envio das mensagens de Salmos. Essa semana nós já lemos um pedaço de Salmos que eu enviei aos irmãos. O Salmo 75, eu enviei o versículo 1. Nós vamos meditar neste Salmo nesta noite. Damos-te graça, ó Deus, damos-te graça, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios: não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Quem governa o mundo? Essa é a pergunta do Salmo 75. A gente que mora no Brasil e a gente que vê o que está acontecendo, às vezes a gente se pergunta: como que pode pessoas que praticam coisas ruins continuarem ainda prosperando nesta nação? Você tem essa pergunta no seu coração? Quando a gente percebe que até a justiça hoje, ela não é uma justiça para o lado das pessoas que praticam o bem, infelizmente, é uma justiça para as pessoas que praticam o mal, beneficiando pessoas que roubam, que exploram. Nós ficamos muitas das vezes numa situação em que nos desestimula a praticar a vida e viver a vida como cidadãos de bem. Infelizmente nós vemos uma nação que está cada vez mais corroída em seus valores morais, corroída em seus valores cristãos. Infelizmente, nós olhamos para o Brasil e às vezes a gente fica estarrecido com tudo que está acontecendo. Você é assim? Te dá um desânimo? A gente trabalha, paga os nossos impostos, você fica meio chateado às vezes? Quantas pessoas eu já ouvi falando: não vou nem mais pagar imposto. Como? Essa nação você paga imposto em tudo que você consome, que é o imposto mais injusto que se tem. Porque é um imposto escalonado, embutido. Às vezes a gente olha e parece que o ímpio e o injusto prospera cada vez mais. Agora, o Salmo 75 fala que esse é um dilema que já vem de muitos e muitos anos. O próprio salmista está reconhecendo isso. O próprio salmista está dizendo que pessoas injustas e ímpias estão prosperando, estão se vangloriando ainda com isso. Olha o quanto que a palavra de Deus é atual. Dá para você perceber isso? Gente que sai pela porta da frente de um presídio e ri na cara de todos os brasileiros. Se vangloria. Mas vamos aprender algo aqui nessa noite. O Senhor, o nosso Deus, continua governando todas as nações. Amém? Vamos falar isso junto? O Senhor, o nosso Deus, continua governando todas as nações. Aqueles que hoje estão se exaltando e se vangloriando, serão um dia humilhados.
serão um dia devastados. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. O nosso desafio como cristãos é aprendermos que os nossos valores são eternos, que as verdades da palavra de Deus não têm fim, não variam, nós não podemos negociar, porque existe uma multidão de pessoas indo para um caminho errado, indo para um caminho distante. Não, nós cremos nesse Deus, no verso 2, que determina o tempo em que julgará com justiça. Se a nossa justiça humana é falha, a justiça divina não é. Amém? Não é. Eu acho que os homens e as mulheres estão cada vez mais esquecendo disso. Se esquecendo que existe um Deus justo, um Deus poderoso. O problema não é viver sem um Deus. O problema é o que você coloca no lugar de Deus. A gente tenta viver e as pessoas parecem que estão vivendo cada vez mais distantes. Distantes da verdade, distantes da moralidade. Mas por isso que eu milito na igreja. Por isso que eu milito no reino de Deus. Por isso que eu dedico a minha vida, os meus esforços para o reino de Deus. Eu dedico isso porque eu vejo o ímpio, eu vejo a injustiça, eu vejo as coisas ruins que estão acontecendo, eu vejo essa insolência, eu vejo essa arrogância. E os únicos que têm o poder de transformar pessoas somos nós, através da nossa fé, da nossa verdade em Cristo Jesus. Amém? É o Evangelho que muda. O apóstolo Paulo fala: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a mudança, para a transformação da vida humana. Amém? Antes da gente começar, o irmão Marcos estava falando: eu andei fora do caminho do Senhor, mas Deus me trouxe de volta. E quem mudou o irmão foi Deus, o Espírito Santo, que muda, que transforma. Então, queridos irmãos, aprendamos isso nesta noite. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas, amém? Deus está no controle. Ele é o soberano das nações. Aqui ele diz que é o sustentador, ele que mantém firme as colunas. Isso aqui é uma visão babilônica. Eles acreditavam que existia um Deus que segurava a terra. Lembram dessa imagem? Eu não me lembro o nome desse Deus, mas isso não é um Deus grego, era um Deus da Babilônia, que ele sustentava a terra. E essa é uma resposta bíblica para isso. Deus que sustenta os alicerces da terra. Queridos, é tão interessante isso, quando a gente vai e a gente percebe, e a gente olha para a palavra, a gente olha para o agir de Deus, a gente vê todos os ciclos se completando. Estava um calor violento, né? Agora veio a chuva. Aí vem a chuva, e é tão interessante isso. Irmão Marcos, eu gosto dos ipês. Você já percebeu que quando o ipê dá aquela florida, o último ipê a florir é o ipê branco, não sei se vocês sabem disso. O primeiro a florir é o ipê amarelo, depois o rosa, o azul e por último é o branco. Quando o branco florir, você pode ter certeza, 2 ou 3 dias vai cair uma chuva.
Eu estava aqui na porta da igreja, aqui na rua tem um ipê amarelo. Eu falei, semana que vem está chegando. Quem que sustenta as nossas vidas é Deus, amém, irmãos? Os homens não conseguem criar chuva ainda, mas o nosso Deus manda a chuva no tempo certo, e não vai faltar para nós, amém? Você crê nisso? Eu creio nesse Deus que sustenta. Eu creio nesse Deus que determina o tempo e que Ele vai julgar as pessoas. É tão interessante, queridos irmãos, a palavra de Deus aqui, ela é tão clara, ela é tão maravilhosa. O verso 7, é Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Você já parou para pensar? Você deve conhecer pessoas assim, que você sabe que praticaram o mal e terminaram a vida de uma maneira bem ruim. Você conhece pessoas assim? Traz na sua memória. Pessoas que terminaram a vida bem ruim. E é interessante essas coisas, porque o Senhor julga. Deus é amor? Amém. Mas Deus também é justiça. Nunca esqueça disso. O nosso Deus é amor, sim, mas o nosso Deus também é justiça. No tempo devido, Ele julga. É na mão dEle que está o cálice. Por isso que eu e você precisamos praticar 3 coisas muito importantes aqui que esse texto nos ajuda. A primeira delas, total dependência a Deus. Dependa totalmente do Senhor. Verso 1, damos-te graça, ó Deus, damos-te graça, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Então, total dependência do Senhor. Dependa de Deus. Nós vamos depender 100% de Deus. Mas o salmista também fala que ele tem uma atitude. Qual a atitude do salmista? Verso 9. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder do justo aumentará. Qual que é a decisão do salmista? Confiar, mas agir. Se você confia, você age. Um irmão chegou, pastor, me arruma um emprego. Vamos orar, nós vamos estar orando. Aí eu esperei. Aí na outra semana, pastor, o senhor está orando para mim arrumar um emprego? Estou orando, irmão. Aí passou mais uma semana, ele virou e falou, pastor, me arruma um emprego. Eu estou orando, irmão. Mas como que eu vou arrumar um emprego para o irmão, se o irmão nem me mandou o currículo? Percebe? Não adianta só você orar se você não agir. Tem certas coisas que nós precisamos tomar decisões e ir resolver em nossas vidas. O salmista tomou uma decisão. Estou vivendo numa época de injustiça, estou vivendo uma época onde as pessoas estão vivendo em arrogância, estão vivendo distantes, mas ele tomou a decisão. Qual a decisão aqui do salmista? Eu vou continuar anunciando, eu vou continuar vivendo na vontade do Senhor. Viver na vontade de Deus. Eu vivo em total dependência, mas eu tenho uma atitude de agir. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Não adianta a gente querer, eu falo assim, minha fé com Deus, minha fé com Deus. Mas a pergunta é, o que a sua fé com Deus está fazendo? Faz você andar mais um passo? Faz você andar mais 2 passos? Eu ando, eu confio 100% em Deus e eu trabalho 100% nas minhas forças. Eu ajo nas minhas forças também. Mas aí vem o segredo. Sem arrogância, sem exaltação. Tudo que Deus me der será dele. Tudo que Deus fizer será dele. Tudo que eu conquistar foi a mão do Senhor que me deu. Tudo que eu tiver foi a mão do Senhor que providenciou. Amém, irmãos? Qual que é o problema do ímpio? Não dá glória a Deus. Qual o problema daquela pessoa que vive
sem Cristo, não dá glória a Deus. O que eu e você então precisamos fazer? O Salmos 75 nos ensina a grande lição de que o nosso Deus é soberano das nações. Ele tem o poder e o poder está nas mãos dele. Por isso, que nós possamos viver em total dependência do Senhor. Que nós saibamos também a viver de fé em fé. Viver de fé em fé é andar com Deus, caminhar com Deus, agir com o Senhor, caminhar cada vez mais com o Senhor, que Ele vai nos sustentar. E por último, que nós vimos nesta noite, aprendamos a sempre dar louvor ao nosso Deus. O verdadeiro louvor surge de um coração grato a Deus. O verdadeiro louvor surge não porque nós conquistamos alguma coisa, mas é porque a gente reconhece a graça, a bondade, a misericórdia, a provisão do Senhor sobre nossas vidas. Hoje à tarde eu recebi uma pessoa aqui, nós estávamos conversando, e ele veio, olhou a igreja, e ele viu essas estruturas e tal, e ele falando: nossa, pastor, quantas pessoas cabem aqui? Eu falei: não, foi projetado para 400 pessoas sentadas. E ele falando: nossa, que bênção, né? Eu falei assim: isso aqui foi um milagre de Deus. Foi Deus quem fez. Aí ele virou e falou assim: eu fazia parte de uma igreja, 18 anos, pastor, construindo um prédio de 2 andares, um lugar que vai comportar no máximo 150 pessoas, e não tem fim a construção. Eu falei para aquele irmão, virei e falei assim: aqui nós construímos em total dependência do Senhor. Amém, irmãos? Em total dependência do Senhor. Aqui a gente construiu trabalhando, fazendo a nossa parte, sem barganhas, sem rifas, sem coisas assim. Nós fizemos com oração, nós fizemos com os almoços da comunhão, né, irmão Abreu? Irmão Abreu pegou ainda um pedaço. Fizemos em total dependência do Senhor, trabalhando a tempo e fora de tempo. E ele perguntou para mim: vocês já estão abertos? Aí eu virei e falei assim: primeiro domingo que deu oportunidade para abrir, primeira quarta-feira que deu oportunidade para abrir, eu vim para a igreja abrir. Porque aqui é um local que a gente quer mostrar a glória de Deus, amém, irmãos? Sabe o que eu quero mostrar com a minha vida? A glória de Deus. Essa tem que ser a nossa decisão. Eu vou mostrar a glória de Deus. Damos-te graças, Senhor. Damos-te graças por causa das tuas bondades, por causa das tuas misericórdias. Quanto a mim, anunciarei a todas as pessoas em todos os lugares o quão maravilhoso é o Senhor. Que esse seja o nosso desejo e que nós aprendamos a viver em total dependência, marchando de fé em fé, totalmente confiados na graça de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos neste momento, coloca a sua vida, o que tem acontecido na sua história, como que está a sua fé, como que está a sua confiança no Senhor. Hoje Deus nos traz aqui para que possamos entender essas verdades maravilhosas da palavra. Ele nos diz nesta noite: eu estou no controle, eu estou cuidando de vocês. Ele nos convida a marchar de fé em fé, a anunciar, a dizer para as pessoas que nós confiamos num Deus que é maravilhoso e que é poderoso. Que nossas vidas estejam nas mãos do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, porque
nós vivendo num mundo em caos, dias tão difíceis, nós podemos ver e reconhecer a tua provisão, o teu cuidado, o teu agir sobre nossas vidas. Nós podemos reconhecer que a tua boa mão tem estado conosco. Nós podemos te louvar nesta noite e anunciar que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está conosco em cada momento, em cada instante das nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja tomando em tuas mãos, ó Deus, os nossos irmãos, ó Pai, que estão nessa disputa, desse pleito eleitoral, Senhor. Colocamos a vida do irmão Alisson, colocamos a vida do irmão Amarildo, colocamos a vida do irmão Glauco, Senhor. Ó Pai, que o Senhor levante homens honestos, íntegros, que possam, ó Deus, realmente lutar pela obra do Senhor, pelo teu reino. Afasta, ó Deus, da nossa nação pessoas corruptas, pessoas, ó Deus, sem valores, ó Pai. E que nós possamos andar, ó Deus, sempre nos teus caminhos e na tua vontade. Toma as nossas vidas, Senhor, nesta hora. Toma as nossas famílias. Guarda os nossos filhos. Livra os nossos filhos de todo mal. Abençoa, Deus, a vida da irmã Gessilene, ó Deus, a chegada da bebê, ó Deus, que o Senhor esteja com o termo da nossa irmã. Ó Deus, estende a tua mão, ó Deus, mais uma vez sobre a vida do irmão Henrique, sobre a vida da irmã Carriele, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão, ó Deus, sobre a vida do irmão Johnny, e que o Senhor esteja, ó Deus, dando a provisão às nossas vidas, a cada um de nós. Nós oramos assim, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.